Sejam todos bem-vindos ao canal O Código das Vendas. E a nossa aula de hoje eu preparei um mega resumo, um assunto relevante para você que é vendedor, para você que é líder de mercado, para você que é gestor comercial, para você que é empresário, enfim, para você profissional que precisa vender todos os dias. E o tema da nossa aula de hoje é: as pessoas não compram produtos, elas compram recompensas emocionais antecipadas. Mas antes da gente entrar nesse tema que é tão relevante, para que você entenda de fato como o cliente pensa, como ele antecipa uma recompensa e como você, vendedor, vai utilizar esses gatilhos para vender mais. Mas antes disso, gostaria de fazer um convite. Clique aqui no nosso canal, já inscreva no nosso canal, ative o sininho, porque semanalmente a gente vai aumentar os conteúdos sobre vendas para que você possa se capacitar mais, para que nós do lado de cá possa trazer mais insights sobre vendas, porque o nosso intuito é contribuir com o seu resultado através de conhecimento. Porque eu acredito, pessoal, que a única forma de ser bem-sucedido profissionalmente e ter sucesso no seu trabalho é você saber vender. Não existe outro sentido. Se você souber vender, você vai ter sucesso. E a minha contribuição é te ensinar a vender bem e melhor. E o nosso tema de hoje é, recapitulando, as pessoas não compram produtos, elas compram recompensas emocionais antecipadas. É sobre isso. O que eu quero dizer com isso? O meu sonho, por exemplo, por muito tempo, foi ter uma caminhonete esportiva. Vou trazer o meu exemplo para explicar esse tema aqui para vocês antes da gente entrar na nossa aula de fato. E eu nunca imaginava que esse era o momento de eu comprar o meu carro dos sonhos. Toda vez eu postergava essa realização. Primeiro que eu achava caro demais. O segundo, que toda vez que eu começava a pensar, eu começava a refletir que aquilo não era necessário para a minha vida. Às vezes, na hora que eu tomava coragem, eu chegava lá e falava assim, ó, não, pra que isso, Alessandro? Você ficar mostrando seu carro pra quem? Quem que você quer aparecer? Você não precisa disso. Mas, lá no fundo, tinha algo que era latente. Que se eu cumprisse uma meta, um objetivo, eu ia adquirir aquele carro. Só que eu precisava romper alguns fatores que são cognitivos, que são crenças limitantes. Por isso que todo vendedor ele precisa ser um psicólogo, ele precisa entender de fato quais são as crenças limitantes do seu cliente que às vezes impede ele de avançar numa negociação, impede ele de enxergar que talvez ele mereça aquele produto, aquele projeto, aquela realização. Então a função do vendedor é ir além da venda, é ser o psicólogo do cliente. Mas antes de qualquer coisa, pessoal, qualquer lógica, comparação de preço, análise racional, o cérebro do cliente pergunta. Escuta essa. Na verdade, anota isso que eu vou te dizer agora. Isso vale a pena para mim? Você já pensou assim? Será que isso vale a pena? Como eu vou me sentir depois de eu tomar essa decisão? Porque existe a dopamina, eu vou ficar em êxtase, depois eu vou começar a pensar, pô, fiz merda, fiz besteira. Pra que eu investi? Pra que eu comprei? Olha pra mim, eu não vou usar isso tudo. Aí começa aquilo. Então, por isso que a tomada de decisão na emoção, você que está do outro lado da mesa, você que é comercial, você precisa aproveitar esse momento da emoção e fechar o negócio. Porque se você fica protelando demais, você aciona um gatilho no cliente, que ele vai começar a pensar mais. E aí ele vai tomar uma decisão cada vez mais racional. E decisões racionais são mais difíceis de converter. Principalmente quando se trata de realização de sonho, principalmente produtos que são high ticket, produtos que entram na esfera do merecimento. É mais difícil converter na razão, mas é muito mais fácil na emoção e você precisa saber como aproveitar disso. A resposta disso, pessoal, vem do sistema de recompensa comandado pela dopamina. Agora a gente vai entrar um pouco mais na ciência das vendas. Por isso que é tão importante você prestar atenção, você que está aí do outro lado da tela, anotar e prestar atenção nisso. Olha o que eu anotei aqui para compartilhar com vocês. O cérebro do comprador, o que o vendedor precisa saber?
Você precisa entender comportamento. Existe uma área tegmentar ventral, VTA, que produz a dopamina do cliente. Existe um núcleo accumbens que sente a motivação. Então, qual que é essa motivação? Eu quero isso. Eu quero isso. É esse ponto que você precisa entrar. Porque dopamina não é prazer, é motivação. O cliente quer encontrar um motivo para adquirir. E quem mostra esse motivo? Você, vendedor. E esse motivo, ele diz para o cérebro: vai atrás disso, vai para cima, coloca uma meta. E aí a gente traz também um ponto que é muito importante. Por quê? A dopamina não dispara quando o cliente compra. Você já pensou nisso? Ela dispara quando ele imagina a recompensa da compra. Então, a gente confunde o que é dopamina. A gente acredita que ela age quando o cliente adquire aquele produto. E não é. É na sua imaginação. Por isso que o poder da emoção, quando você aproveita esse gatilho, ela é tão forte para a conversão de vendas. Ou seja, não é o produto, não é o preço, é a expectativa de ganho. É sobre isso. Eu vou te dar um grande exemplo que eu conheço várias pessoas que têm um hobby da alta relojoaria. Sonham em ter a recompensa do Rolex, até além disso, Ademar Piquet, outras marcas de luxo. E eles sempre colocam, às vezes, esses meus amigos, uma meta pessoal, atingir uma meta pessoal, e entre desejo e a meta pessoal está a expectativa. Aqui está o desespero, aqui está os medos, a vontade, aqui está a dopamina, de fato. E quando ele adquire aquele bem tão precioso, muitas das vezes é só mais um item. Existe o êxtase do início daquela conquista, de usar, colocar no pulso, mostrar para os amigos, mostrar a influência. Mas com o passar do tempo fica mais um produto, mais um na coleção. A venda acontece, pessoal. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque a venda acontece na imaginação antes de acontecer no caixa. Captaram? O que eu estou querendo dizer com isso? Quando você vai vender um produto, principalmente quando a gente fala de produto que é high ticket, a gente precisa contar uma história para despertar o desejo. A gente precisa mudar até a nossa entonação de voz para conectar o desejo. A gente precisa fazer com que o cliente conte o sonho dele, a dopamina nessa trajetória que eu contei para vocês, para que ele conecte com você, para que você, junto com o seu produto, faça parte da realização do sonho dele. Porque se você, vendedor, fazer parte da realização do sonho do seu cliente, ele não vai te trocar para o seu concorrente. Então, isso é técnica de vendas. Todas as vezes que a gente conversar com o nosso cliente, o que te fez tomar a sua decisão de compra e te procurar esse bem? Você comentou comigo que isso aqui é um prêmio para você. Qual que é o seu negócio? Qual foi sua conquista? Interaja com o cliente. Esse é o ponto. E eu anotei aqui para vocês, para compartilhar com vocês, o ciclo da compra na prática. Agora eu vou resumir. Agora você vai entender o que eu estou falando de fato. Funciona assim: estímulo é o primeiro passo. O cliente vê, ouve ou percebe algo que promete benefício. Começa por aí. Então, qual que é o estímulo? Quem cria o estímulo? O vendedor. Ele está motivado. Você cria o estímulo. Depois vem o ponto 2, que é a antecipação. Ele imagina o ganho e aí a dopamina entra em jogo. Porque ele criou a imaginação sobre aquele ganho, sobre aquele benefício, sobre aquele produto, sobre aquele desejo. Ponto 3. Anota aí. Ação. Ele se move para comprar. Então vamos recapitular isso aqui agora, que é muito importante. Primeiro, o cliente tem um estímulo. Depois ele tem a antecipação. Lembra que ele não precisa daquele produto?
Ele está antecipando uma realização, então estímulo, antecipação. Depois, nós temos a ação. Ele toma a ação, ele toma a iniciativa de procurar ou baixar a guarda quando você faz uma oferta ativa. E o quarto é o resultado. É o que todo vendedor espera. A recompensa confirma ou não a expectativa. E nesse ponto do resultado, quando o cliente, olha para você ver, se o cliente entrou numa loja, se ele entrou no seu estabelecimento, ele tem o estímulo, ele antecipou algo, ele teve a ação e você não teve o resultado. Porque você não aproveitou todos os momentos, você não criou conexão, você não assistiu às outras aulas que está aqui no canal do Código das Vendas. Então você não aproveitou o resultado. E o resultado é a recompensa, que confirma ou não a expectativa. Então o que eu estou dizendo aqui? Se você conseguir alinhar o estímulo que o cliente já teve, a antecipação que ele teve, a ação que ele teve, atrelada ao seu resultado, ele vai comprar. É sobre isso. E aí vem o quinto, que é o mais importante, que é o aprendizado. Se foi bom, cria hábito e fidelização. E aí, o que ele faz? Ele te indica mais um clientinho no seu funil de vendas para você trabalhar. Se foi ruim, gera frustração e rejeição futura. É foda, cara. Vendas é assim. Às vezes você faz tudo certo, faz uma coisa errada que magoa o cliente e ele não te indica e ainda fala mal de você. Por isso que vendas não é brincadeira. E tem muito vendedor que não quer se capacitar, não quer entender de pessoas, não quer entender de neurovendas, não quer entender de comportamento. E ele não entende que um detalhe ele joga a comissão dele por água abaixo. Aquela venda por água abaixo. Então o vendedor, ele atua principalmente em dois pontos. Olha só, do estímulo. Você não pode deixar esse estímulo abaixar. Na antecipação, ele escolheu, ele foi até você ou baixou a guarda no seu pitch comercial, na sua oferta. Aqui você precisa trabalhar. Aqui você precisa ter a técnica certa. E aí, pessoal, ponto 4 que eu anotei aqui para a gente conversar. A ciência por trás. Explicada de forma. Eu vou explicar isso aqui de forma simples para você. Aí você não vai ter desculpa para não colocar isso em prática. Existe uma pesquisa em neurociência que mostram que o cérebro aprende por previsão de recompensa. Você acredita nisso? Ele compara o que eu esperava com o que eu recebi. Lembra dos 5 pontos? O que eu esperava? O que eu recebi? Aqui ele vai fazer a validação do seu atendimento e a percepção de valor do que você vendeu para ele, de como você, de fato, atendeu esse cliente. Em vendas, pessoal, isso significa que, calma que eu vou explicar. Promessas exageradas cria frustração, quebra de confiança. Sabe aquele vendedor que fala mais do que deve, promete mais do que é capaz de atender o cliente vai cobrar lá no final, ele só quer fechar a venda, só quer pensar na comissão, e aí promessa exagerada, você não cumpre. Gera frustração, quebra confiança e nunca mais o cliente te indica. Simples assim. Porque a gente precisa estar dentro da rede do cliente e não pensar no cliente enquanto indivíduo, mas o indivíduo que é bem atendido pelo qual eu consigo multiplicar potenciais clientes. Leão anda com leão. Se o seu cliente é potencial, dificilmente ele anda com mais pessoas, mais clientes em potencial. Então, mais uma lição para você. Nunca foque em atender, em ser intencional de fato e querer atender somente um cliente pensando na comissão. Atenda o seu cliente da melhor forma pelo qual ele te dê abertura para que você possa participar da rede do seu cliente. É sobre isso. O bom vendedor, pessoal, não promete o impossível.
Ele promete o que gera melhor recompensa percebida. Porque se você gera valor e o cliente não percebe, não adiantou nada. E gerar percepção de valor é atender necessidade. É o cliente não sair com dúvidas, é o cliente ficar emocionado, ficar impactado com a sua apresentação, com a sua interação, com a sua conexão, com o seu acompanhamento, com a sua previsão. Vendas é sobre isso. E agora eu vou te mostrar o maior erro dos vendedores. Falar demais de funcionalidades. Às vezes o cara tá comprando um carro esportivo porque ele é apaixonado com a marca. No seu filtro você vai entender se realmente ele é uma pessoa técnica ou ele tem o desejo da marca devido um amigo ter aquilo, às vezes ele tem o desejo porque ele já viu no jornal, ele acompanha, mas ele não é técnico. E aí sabe o que acontece? Ele começa a ser técnico demais e não fala de emoção, não desperta desejo, não desperta conexão. Ser técnico demais derruba venda e muita venda. Então, falar demais de funcionalidade, características técnicas, você tem que falar, você tem que entender e você vai soltando informações mediante o que o cliente te pergunta. O cliente está comprando um carro esportivo, o que que leva aquele carro a ser diferente dos concorrentes? Explica de forma sucinta. Aquilo que mais atrai a atenção do cliente. Não precisa explicar todas as funcionalidades, mas os diferenciais. Porque com a internet, com as informações, o cliente ele já vai ciente do que ele quer comprar. O acesso hoje é muito fácil. Detalhes internos. Muita gente fica falando assim, ó, detalhando, 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 sem necessidade. Então seja sucinto. A partir de agora você tem a técnica certa para entender o que o cliente procura e a forma de atender o seu cliente. E agora, eu quero trazer para vocês como ativar a dopamina na conversa de vendas. Lembra que a dopamina não é o fim, ela é o processo. Ela é o processo ali. Existe uma regra de ouro, que isso aqui eu gosto mais, eu até fiz questão de anotar para vocês. Venda o depois, não o durante. De prática, essa técnica funciona assim: destaque a transformação. Em vez de esse sistema que eu estou te oferecendo tem 12 relatórios diferentes. Você vai dizer a partir de hoje assim: você vai ter clareza total dos números e parar de tomar decisões no escuro. Vê a diferença? Eu sou um vendedor de sistemas, nesse exemplo. E às vezes eu quero responder de forma técnica e eu estou pensando mais no meu concorrente do que de fato na necessidade do meu cliente. Aí eu falo, esse sistema tem 12 relatórios diferentes que vai te ajudar. Cara, ter 12 relatórios não é o que vai solucionar a dor do cliente. E sim ter mais clareza. Ele procura um sistema para ter mais clareza, né, e certeza na informação, com mais agilidade e facilidade. Então, quando você diz, você vai ter clareza total dos números e parar de decidir no escuro, de tomar decisões no escuro. Você conectou, é diferente. Você entendeu a dor, trouxe o valor do seu produto e utilizou aqui, ó, venda o depois, não o durante. E o depois, você quer dizer assim para o cliente: calma, você não vai ter mais dor. O meu produto vai solucionar a sua dor. É mostrar esse nível de eficiência e desejo, para criar o desejo. Outro ponto que é importantíssimo para você que está aí, você que é vendedor, crie a antecipação. Toda vez que a gente está tratando sobre realizações, sobre merecimento, você precisa trazer algumas palavras no seu atendimento, que eu vou trazer aqui quais são. Imagine daqui 30 dias. O que mais surpreende nossos clientes é prova social. Você pegou o desejo dele e trouxe para uma comunidade.
Ele não se sentiu sozinho lá no inconsciente dele. Que mais pessoas teve a mesma dúvida ou a mesma dor, e você teve o exemplo, você trouxe o exemplo de comunidade. O que mais surpreende nossos clientes é quando você começar a usar isso, a primeira coisa que muda é antecipação não é um hype ali vazio. É direcionar a imaginação do cliente. Uma das grandes forças que a gente tem é a imaginação. E a gente precisa direcionar não só o comportamento, mas através da sua percepção você consegue direcionar a imaginação do cliente. Então traga benefício imediato, mesmo que o resultado venha depois. A sensação precisa ser agora. Alívio, ele precisa ter essa sensação para adquirir o produto com você. De alívio, de segurança, de clareza, de confiança. Se no seu atendimento você notar que ele se sente aliviado e confortável, ele se sente seguro em fazer perguntas, às vezes bobas ou complexas, ele sentiu clareza nas suas respostas, ele confiou em você, você pode passar para o outro passo, que é o fechamento. Eu vou te dar um exemplo aqui que eu anotei para vocês. Só de tomar essa decisão, você já elimina esse problema da sua cabeça. Imaginação. Agora eu quero trazer alguns pontos. Na minha opinião, é muito importante para você, vendedor. Eu já tive muita dificuldade quando eu comecei a trabalhar com vendas e eu fiz questão de anotar isso aqui para vocês, que eu considero muito importante, que são os gatilhos mentais que conversam com a dopamina. O que eu quero dizer com isso? Os principais das vendas são antecipação, promessa clara de um ganho futuro desejável. Se o cliente é investidor e você está vendendo um imóvel para ele, você tem que trazer estudos de produtos similares que teve uma valorização exponencial, que teve resultados. Se você é do mercado financeiro, traga exemplos de clientes bem-sucedidos. Antecipação, prova social, curiosidade, mostrar que existe algo melhor do que o cliente imagina. Então, eu conheço muito vendedor que vai apresentar um imóvel, apresentar um carro, um serviço, um produto, alguma coisa. Só que chega lá, o cliente entende mais aquele produto, daquele serviço que o vendedor. Porque ele pesquisou, ele foi a fundo, ele está interessado. E aí ele, dá um banho de atendimento. Na verdade, ele frustra o vendedor, porque o vendedor não consegue acompanhar o raciocínio do cliente. Quando o cliente olha para você, ele tem que te enxergar como autoridade e ponto seguro de confiança. Porto seguro de confiança. Curiosidade é mostrar que existe algo melhor do que ele imagina. Tem uma parte que é o ganho e satisfação, mostrar o benefício concreto. Tempo, dinheiro, status e tranquilidade. São pontos fundamentais que você precisa passar para o cliente. Escassez e urgência, mas com técnica. Observe só. Limitar o acesso à recompensa aumenta o desejo. O que eu quero dizer com isso? Às vezes o cliente quer comprar um produto colecionável. É um produto de desejo? Ele tem a dopamina? Ele é um produto que pode ser gerado escassez? Se ele pode ser gerado escassez, você gera a necessidade, a urgência da tomada de decisão, você consegue trabalhar de uma forma mais eficiente. E limitar acesso à recompensa aumenta o desejo. Eu quero te mostrar, eu venho do mercado imobiliário. Todos os produtos que a gente já lançou, todos os produtos pelo qual a gente abriu para o mercado, flopou. Todos os produtos que a gente criou desejo, criou a escassez, foi colocando pequenas informações para o cliente aumentar o poder da dopamina, o desejo. E depois a gente selecionou os parceiros, a gente teve uma alta conversão de vendas. Porque a gente trabalhou e soube lidar
com a imaginação alinhada com desejo, escassez e necessidade. E o cliente comprou, foi sucesso de vendas. Então, todas as vezes que a gente conseguir limitar o acesso à recompensa, ela aumenta o desejo. E se for falso, destrói a confiança e principalmente a fidelidade. Agora eu quero te mostrar a aplicação prática para você. Como que você vai abrir uma apresentação de vendas? Vou apresentar o nosso produto. Tá errado. Você nunca fala isso. Você nunca recebe, vou te apresentar o nosso produto. Você vai começar a apresentar o seu produto da seguinte forma. Imagine resolver de forma simples e definitiva. Nos próximos minutos, vou te mostrar como isso é possível. Existe uma forma, eu queria muito que vocês estudassem a forma como Steve Jobs apresentou o primeiro iPhone. Ele não chegou falando que ia apresentar. As pessoas entenderam o produto, conectou com o produto e sem elas perceber, elas compraram a ideia. Porque ele contou uma história alinhada à dor. Mas ele já sabia as objeções e trouxe a dopamina, trabalhou a imaginação dos clientes e o diferencial alinhado com escassez. Foi sucesso de vendas. Eu aconselho vocês a assistirem esse vídeo. Durante a apresentação, então, use histórias reais, mostre antes e depois, fale de sentimento e resultado, não fale só de números, que só quando você só fala de números é algo meio frio, você abre precedente. E agora eu vou te mostrar uma aplicação prática em negociação de preço. Anota aí. Pega a caneta, anota aí agora. Quando o preço vira objeção, o cérebro do cliente está comparando com alguma coisa. Lembra que você não trabalha com comportamento, trabalha também com imaginação. Você coordena a imaginação do cliente. Dor do pagamento versus recompensa percebida. O papel do vendedor, aumentar a clareza da recompensa, não brigar pelo valor. Então não fica disputando preço. Volta, trabalha um pouco mais valor. Características alinhadas com o seu diferencial de fato, junto com a necessidade real do cliente. Exemplo, eu entendo o investimento. Agora vamos olhar para o retorno que isso traz. Ganho X, segurança Y, tranquilidade Z, isso é o que justifica a sua decisão. Eu não estou te vendendo o mais barato, mas o mais confiável. Eu não estou te vendendo o mais barato, mas eu estou te vendendo um produto com maior qualidade. Tecnicamente melhor por causa disso, disso, disso. Por isso que você me procurou. E depois do cliente comprar, pessoal, você precisa ter um fechamento e um pós-venda. Muita gente ignora isso. Isso é uma forma muito importante de replicar novos negócios. Após a compra, reforce a decisão positiva. Celebre a escolha do cliente. Confirme a recompensa do cliente. Parabenize o seu cliente. Vou te dar um exemplo claro que eu anotei aqui para compartilhar com vocês. Você fez uma ótima escolha. Isso vai facilitar muito a sua rotina. Isso reduz arrependimento pós-compra e fortalece o ciclo dopaminético da recompra e da indicação. Agora, pessoal, que vocês estão mais expert nesse assunto, de entender de fato como que funciona o poder de decisão do cliente, como eu vou coordenar a imaginação, o que é dopamina. Vender é ajudar o cliente a visualizar uma recompensa melhor do que a dor atual. Olha que interessante, olha que forte. Quem entende dopamina, que não é só uma ciência, não empurra produto, não força fechamento e ele conduz as decisões. Vendas é muito mais do que olho no olho. É você coordenar uma série de fatores que só você que assistiu essa aula conseguiu entender e vai colocar em prática. Então, pessoal, meu compromisso é com seus resultados através de conteúdos que são relevantes sobre vendas, sobre negócios. Então, a partir de agora, você está um vendedor mais preparado. Antes da gente encerrar, não deixe de clicar no link aqui, lá no sininho,
inscreva no nosso canal, ative o sininho porque eu tenho uma surpresa para você. Nós vamos aumentar o número de conteúdos sobre vendas. Nós vamos aumentar com tudo isso o nível e profissionais mais bem-sucedidos que trabalham com venda. Porque venda mudou minha vida e eu tenho certeza que vai mudar a sua se você fizer tudo isso que a gente conversou da forma correta. Bora para cima, bora vender, bora fazer negócio, bora colocar muita comissão no bolso e trazer muita satisfação para os nossos clientes. Vamos para cima.